Oi, continuando a nossa aula aí de pontuação, nós iremos nesta aula aprender vamos ver aqui, os casos obrigatórios. São vários casos, importantes, e nós iremos ver um pouquinho sobre cada um deles, vai ajudá-lo demais na hora de escrever. Então vamos lá, o primeiro caso é oração adverbial deslocada. Vamos entender o que é uma oração. Quando eu falo em oração, eu falo de verbo. Legal? Então, oração é um verbo. Adverbial, porque o verbo junto é a frase ou o período em que há o verbo apresenta uma circunstância, apresenta uma ideia. E deslocada, por que deslocada? A frase está invertida. Ficou claro? Oração adverbial deslocada é uma parte em que há um verbo com uma circunstância e que também está invertido. Vejamos aqui um exemplo aí. Quando chegaram os alunos, a aula começou. Note que a frase está invertida. A aula começou quando chegaram os alunos. Esta parte, quando chegaram os alunos, é uma oração adverbial deslocada. Por que, Léo? Oração, chegaram. Adverbial, quando chegaram, dá a ideia de que? Tempo. E por que é deslocado? Deslocado porque ela saiu fora da ordem. Olha, Léo, se fosse a aula começou quando chegaram os alunos, precisaria de vírgula? Não. Eu sou obrigado a usar a vírgula porque ela foi deslocada. Se ela viesse na ordem normal, não iria precisar da vírgula. Ok? Tudo bem aí? Tranquilo? Então, não confunda que isso aqui não é adjunto adverbial. É oração adverbial. Falou em oração, falou de verbo. Próximo. Adjunto adverbial deslocado. Olha, mas aí vai dar para confundir. Dá não. Aqui é oração, tem que ter verbo. Aqui é adjunto adverbial, não precisa de verbo. A única diferença é essa. Esta precisa de verbo. Esta não tem o verbo. Olha só, vejamos. Iremos amanhã pela manhã ao parque. Qual que é a ideia da frase? Iremos ao parque amanhã pela manhã. Amanhã pela manhã é um adjunto adverbial dando uma circunstância, ou seja, uma ideia. Qual é a ideia? Ideia de tempo. Note que ele deveria vir no final da frase. Iremos ao parque amanhã pela manhã. Não iria precisar da vírgula. Mas eu peguei o amanhã pela manhã e coloquei no meio da frase. Por isso o uso das vírgulas. Legal? Ô Léo, e se eu colocasse no início? Iria colocar apenas uma. Amanhã pela manhã, vírgula, iremos ao parque. Entenderam a diferença? Oração adverbial tem o verbo. Adjunto adverbial não apresenta o verbo. Próximo caso. Oração adjetiva explicativa. O nome já fala. Oração. Falou em oração, falou de verbo. Adjetiva porque toda oração adjetiva apresenta pronome relativo. O principal pronome relativo aí é o que, tá? Claro, nós temos o onde, o quem, o cujo. Só que o que é o que aparece mais em provas. E explicativa porque toda oração adjetiva explicativa, ou ela tem vírgula ou ela tem travessão. Tudo bem aí? Então vejamos um exemplo. Olha só. O vereador que trabalha para o povo, o vereador que trabalha para o povo é raro. É raro o vereador que trabalha para o povo. Note que eu tenho o que, tá aqui, tá? Que é um pronome relativo. Como que eu sei que o que é um pronome relativo? Quando ele substitui um termo antes, sempre antes da frase. Então, o vereador que trabalha. O que você faz? Você pega o termo que ele substitui e coloca no lugar do que? Vamos cortar o que? O vereador trabalha para o povo. Deu certo? Deu. Nós temos um pronome relativo. Agora, note que eu tenho o pronome relativo e aqui eu tenho o verbo. Trabalha. Trabalha é um verbo. Por isso chamamos de oração adjetiva. E por que ela é explicativa? Porque ela apresenta vírgulas. Ó, Léo, e se eu quisesse colocar travessões, eu poderia? Sem nenhum problema. A oração adjetiva explicativa, ela pode ser empregada com vírgula ou com travessão. Tá bom? Então, fica aí uma diquinha para vocês aí. Vamos apagar aqui, não atrapalhar a próxima frase.
Vamos lá. Próximo, orações coordenadas. Você já está cansado de saber que oração é verbo, tá? Ou orações são verbos. Coordenado, o que é coordenado? É quando um verbo não depende do outro. Olha só. Chegaremos cedo, falaremos com ele. Aqui, gente, note que uma frase não depende da outra. Eu poderia falar, chegaremos cedo. Nós falaremos com ele. Note, isso é uma oração coordenada. Esta vírgula, então, está separando por orações. Eu poderia chegar, eu saí, vírgula, trabalhei, vírgula, descansei e assim por diante. Eu estou separando orações. Por que coordenadas? Porque uma não depende da outra para que haja sentido. Então, aprendemos aí 4 casos, tá, de vírgula obrigatório, né? É obrigatório o uso da vírgula. Vamos para mais aqui. Outros casos aí, ó. Nas conjunções deslocadas, o pois, porém, logo, portanto, o que nós vamos fazer aí, ó? O sinal estava fechado, os carros, porém, não pararam. Qual é a ordem dessa frase? O sinal estava fechado, porém, os carros não paravam. Teria apenas uma vírgula que é antes do porém. Então, ó, quando é que eu vou usar a vírgula? Antes da conjunção, do mas, do porém, do pois. Só que aqui, note que o porém está entre vírgulas. Por quê? Em vez de eu usá-lo no início da oração, eu usei no meio da frase. Por isso, o emprego de 2 vírgulas. O sinal estava fechado, porém, os carros não paravam. O que eu fiz? O sinal estava fechado, os carros, porém, não paravam. Ficou claro? Isto aqui é chamado de conjunção deslocada. Quando a conjunção vier fora da sua ordem, que normalmente é no início da frase, eu vou usá-las aí entre vírgula, né? Ou entre vírgulas, melhor dizendo. Vamos mais um, olha só. Estudei muito, devo, portanto, passar na prova. Note que o portanto é uma conjunção e este portanto está deslocado. Qual seria a ordem, Léo? Estudei muito, vírgula. Portanto, devo passar na prova. O que eu fiz? Estudei muito, devo, portanto, devo logo passar na prova. Ficou claro? Então, as conjunções deslocadas, pois, porém, logo, portanto e outras mais, nós iremos empregá-las entre vírgulas. Nos locais e datas. Esta parte é bem tranquila, bem fácil, não é tanto de cair em prova, tá? Mas vamos ler aqui a primeira frase, ó. São Paulo, vírgula, sempre após o nome da cidade, 25 de abril de 2009. Nada de colocar a vírgula depois do mês. São Paulo, 25 de abril, vírgula. Não, tá? De abril está completando aí a ideia de 2009, completa abril, né? Abril de 2009. Vamos lá, zeugma. O que é zeugma? É quando eu vou suprimir um termo e vou empregar a vírgula para fazer referência a ele. Olha só, no exemplo. Eu gosto de bolo, Maria de frutas. Note aqui que tem uma vírgula. Esta vírgula ela está substituindo o verbo gostar. Eu gosto de bolo, Maria gosta de frutas. Quando uma vírgula é usada para substituir um termo, já foi citado, no caso aqui, o gosto, um verbo, eu vou chamar isso de zeugma, que a zeugma é a vírgula substituir um termo. Legal? Neste caso, o verbo. Eu gosto de bolo, vírgula, Maria gosta de frutas. Para eu não repetir o verbo gostar, eu empreguei a vírgula no lugar dele. Então, por isso, o uso de vírgula. Eu saí com meu pai. Minha mãe, vírgula, com a tia. Minha mãe saiu com a tia. Vamos lá. Antes das conjunções, tá? Sempre você vai usar vírgula aí antes do mas, ideia de oposição, porém, ideia de oposição, entretanto, o pois, o porquê. Então, emprega-se a vírgula antes da conjunção. É raro, no caso, empregar a vírgula depois. Então, vamos ler. Olha só. Chegaremos cedo, vírgula, pois não houve paradas. Porque não houve paradas.
Tá? Mais um. Estudei muito, mas, vírgula, porém, entretanto, não consegui uma boa nota. Não confunda. Aqui a conjunção está na ordem normal. Nesse primeiro segmento aqui, ó, está invertido. Quando a conjunção estiver invertida, vai ficar entre vírgulas. Se a conjunção vier no início, só com uma vírgula. E quando é que eu vou usar essa uma vírgula? Antes da conjunção. Então, aprendemos aí mais 4 casos em que nós iremos empregar a vírgula. Certo? Vejamos aí, vamos mais. Agora, mais 4 casos aqui, os últimos, vamos ver. Outro caso, aposto. O que é aposto? Grave. Aposto é um termo explicativo. Tá? Aposto é um termo que explica. Então vejamos. As crianças, futuro de nossa nação, merecem respeito. Futuro de nossa nação está explicando quem que é, no caso, as crianças. Eu vou chamar de aposto. Léo, se eu quisesse colocar travessões, poderia? Sem nenhum problema. Quando houver orações adjetivas ou ideia de aposto, eu também posso empregar o travessão ou os travessões. Vai depender da frase. Agora, Léo, mas eu estou separando o sujeito do verbo. Olha só apagar aqui, ó. Vamos lá. Estou separando o sujeito do verbo. Quem merece? As crianças. Grave uma coisa. Quando houver 2 vírgulas, você não separa, você apenas distancia. E você pode usar uma dica bem legal. Você está criando uma ponte. Cria uma ponte. Deu certo? Olha só. As crianças merecem respeito. Deu certo? Deu. Ou seja, estas vírgulas aqui não apresentam problema. Tá bom? Então você pode fazer isso tranquilo. Agora, se tivesse só aquela vírgula ali, aí estaria errado. Então, ó, uma vírgula separa. 2 vírgulas apenas distanciam um elemento, o termo. Certo? Próxima. Vocativo. O que é vocativo? Vocativo é um termo a quem eu me dirijo. Então, vocativo é sempre separado por vírgula. É um termo a quem eu me dirijo. Olha só. Querido aluno, estude mais. Eu estou me dirigindo ao aluno, empreguei aí o uso de vírgula. Papai, eu te amo. Papai, vírgula, eu te amo. Ficou claro? Ó, meu Deus, vírgula, me ajude. Ó, meu Deus, eu vou colocar vírgula. Então, o vocativo é o elemento a quem eu me dirijo. Acabei de me dirigir ao elemento, eu uso uma vírgula. E não confunda. Aposto é um termo que explica. Vocativo é um termo a quem eu me dirijo. Um termo que eu chamo. Próximo. Termos de mesma função sintática. Quais são as mesmas funções? Pode ser objeto direto, objeto indireto, pode ser sujeito, pode ser predicativo. São os mais comuns, tá? Predicativo e o sujeito aí. Tudo bem? Então vamos ver. Olha só. Ela é simpática, educada, atraente. Ela é simpática, educada, atraente. Eu estou separando o quê? Qualidades. Morfologicamente, adjetivos. Sintaticamente, eu vou chamar de predicativo do sujeito. O que é um predicativo? É uma qualidade. Por que do sujeito? Porque fala do sujeito. Ela é simpática, ela é educada, ela é atraente. Tá vendo? Estou separando termos de mesma função sintática. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Eu comprei pão, vírgula. Eu comprei pão, vírgula. Frutas, vírgula. Leite, vírgula. E assim por diante. Estou separando complementos verbais. No caso, objeto direto. Vamos separar sujeitos. João, vírgula. Paulo, vírgula. O professor e o diretor saíram. O que eu separei? João, vírgula. Paulo, vírgula. O diretor e outra pessoa saíram. Eu estou separando o quê? Sujeitos. Termo de mesma função sintática. Tá bom? No caso, orações reduzidas deslocadas.
Orações são verbos. O que são orações reduzidas? Vamos apagar aqui, ó. Vamos ver. As orações reduzidas são 3, tá? Eu tenho MDO, que é a oração de gerúndio. Eu tenho a oração em R, que é a oração infinitivo. E eu tenho a oração em ado, né? Ado, ido, normalmente aí, chamado o termo ali de particípio. Certo? Então, temos 3 orações reduzidas. A de gerúndio, NDO. Terminou em R, infinitivo. E ado, ido, tá? Particípio. Deslocadas porque está fora da ordem. Olha só. Ao chegar os alunos, o professor começou a aula. Qual é a ordem desta frase? O professor começou a aula ao chegar os alunos. Não precisaria da vírgula. Como eu peguei ao chegar os alunos, eu desloquei, não foi? Por isso, eu estou usando a vírgula. Porque é uma oração, chegar, reduzida. É uma oração reduzida de partes, de infinitivo, tá? Oração reduzida de infinitivo. Deslocada. Por que deslocada? Porque está invertida. Saiu fora. Se eu falasse assim para você, chegando os professores, vírgula, os alunos falaram. Os alunos falaram, chegando os professores. Oração reduzida de gerúndio. Tá bom? Terminado o trabalho, vírgula, os funcionários foram embora. Os funcionários foram embora, terminado o trabalho. Ficou claro? Ótimo. Aí, ó, chegando a professora, todos calaram. Oração reduzida de gerúndio. E nas expressões, ou seja, ou melhor, isto é, por exemplo, sempre entre vírgulas, tá? Isto é, entre vírgulas, ou seja, entre vírgulas, ou melhor, entre vírgulas, por exemplo, entre vírgulas. São termos que vão realçar, vão reforçar, tá? Vão dar uma ênfase aí, uma retificação. Olha só um exemplo. Eu estudei muito, isto é, né? Ou seja, falando melhor, estou bem preparado. Então ele fez uma retificação, estudei muito, ou melhor, estou bem preparado. Isto é, estou bem preparado. Ou seja, estou bem preparado. Então nós vimos aí mais de 12 casos em que você deve empregar a vírgula. Então ficamos por aqui com esta parte da aula em que você aprendeu os casos obrigatórios de vírgula. Mas mais à frente nós iremos aprender os casos facultativos. Um abraço e até a próxima.